Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus mais um dia aqui, né? Você vê que eu não consigo ficar com barba, né, pessoal? Você viu que eu vi aí o vídeo que eu tava coçando na hora que eu tava falando aqui para vocês. Eu disse, eu tava assistindo, né? Depois eu digo, nossa, eu não consigo ficar com barba porque ela coça muito, pessoal, tá? Tem que me acostumar assim com a cara limpa, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia, né, pessoal, aqui pra gente continuar o nosso processo, né, espiritual, trabalhar a nossa espiritualidade aqui, para ver se a gente entra na frequência do bem, para a gente conseguir fazer bem tanto para a nossa pessoa, como fazer bem às pessoas que estão ao nosso redor, né, pessoal? Aquelas pessoas que Deus colocou para que a gente convive, a pessoa que a gente encontra, sabe? A gente precisa dessa sensibilidade, né? Dessa empatia, desse amor para com as outras pessoas, porque isso tá morrendo, tá, pessoal? Nesses últimos dias aí, pessoas sem empatia, sem sensibilidade, né? Principalmente espiritual, sabe? São raras, tá, pessoal? Raríssimo. Por quê, pessoal? Porque a Matrix aqui criou um ambiente aonde aqueles que têm sensibilidade, né, principalmente espirituais, ele não é bem visto, tá, pessoal? É um ambiente aqui não é preparado para ele, tá? É um ambiente hostil para essas pessoas que têm sensibilidade, tá? Você acha que isso foi preparado assim aleatoriamente? Não, pessoal, foi pensado pela Matrix, tá? E, e pessoas que têm esse tipo de mediunidade, né, mais aflorada, sensibilidade, ele fica sem se encaixar aqui nesse mundo, tá? As outras pessoas que a sensibilidade dela está bloqueada, então ela se envolve com a energia baixa, aí ela gosta mais dessa energia, e aquele sensitivo ele gosta mais da energia mais é, sutil, tá? Uma energia tranquila, ambiente tranquilo. Então é difícil para essas pessoas, tá, pessoal? Mas a gente tem que saber lidar com essa situação, tá, pessoal? A gente que desperta, principalmente aquele que desperta a consciência, a frequência dele aumenta, né? Então, abre os canais espirituais que a gente tem, que são chamados de chakras, né? São vórtices energéticos. Então, abre esses canais, a pessoa fica mais sensível, tem mais conexão com o mundo espiritual, sabe? Tem as energias, ele sente as energias ao redor, entende, pessoal? Então, a gente precisa entender isso, tá, pessoal? É o meu tópico de hoje que a gente vamos discutir hoje, né, pessoal? Porque às vezes você sente alguma coisa, sente um impulso para orar por alguém, tá? Então, é o espírito ali, é a espiritualidade movendo para você interceder para uma pessoa, tá, pessoal? A gente que é sensível sente isso, tá? É normal, normal pra gente, né? Para as pessoas acham a gente esquisito, tá, pessoal? Eu já
eu já até me acostumei com pessoas falar que sou esquisito, não entende o meu comportamento assim mais tranquilo, não sai muito, tá? Fica mais escondido. Mas é isso, pessoal, tá? A gente precisa entender sobre isso e eu vou trazer o meu tema hoje falando sobre isso, tá? Vou trazer aqui uns entendimentos aqui, né, da espiritualidade sobre o que é isso, tá, pessoal? Então, o que é o nosso tópico de hoje, pessoal? Nosso tópico de hoje é o que é a sensibilidade espiritual. O que é isso, pessoal? Tá? O que é ser uma pessoa, um ser que tem uma sensibilidade espiritual? Aí a pergunta eu coloquei, e por que temos que desenvolver essa capacidade? Por quê, pessoal? Porque essa é a nossa essência, é a habilidade do nosso ser, da nossa essência, tá? Principalmente aqueles que se conectam à espiritualidade dele. Então, ele tem essa, então você tem que desenvolver isso. Porque quando você se desenvolve, melhora como é o nível das suas energias e você consegue viver nesse ambiente, porque o ambiente que a gente está aqui está muito denso, tá, pessoal? É uma densidade, a gente já está no umbral, tá? Como é que se diz? Pela, pelo agida aí do príncipe desse mundo, que está agindo na mente das pessoas, para as pessoas pensarem, se comportarem do jeito que estão se comportando. Então, eles estão emanando energia. A maioria não sabe aí, tá, pessoal? Que estão fazendo, tá? Estão emanando energia e são energias pesadas, tá? E aí, a gente que procura ter uma vida espiritual, a conexão, a gente vai sentir, tá, pessoal? Não tem o que fazer. O que fazer a gente é desenvolver essa capacidade para a gente entender cada ambiente, cada energia, cada sentimento porque você vai ser tipo uma esponja, tá, pessoal? Ó, mas você tem que entender esse processo, tá, pessoal? Então, por isso que a gente vem estudar, porque quando você tem conhecimento disso, você não entra em desespero, tá, pessoal? Precisa ter esse conhecimento profundo dessa capacidade que o nosso espírito tem. E tem umas pessoas que despertaram, tem outras pessoas que é médio, as pessoas que são sensitivas, ela tem mais. E aí ela sofre mais, tá? Não é como as pessoas têm essa mediunidade, ela tem essa capacidade, mas às vezes estão bloqueadas por ela estar numa frequência baixa, tá? Aí como é que se diz? Já está na densidade, já está na densidade do umbral. Então ela não sente muito, tá? Mas a gente precisa, que somos espiritualistas, estamos conectados com a nossa espiritualidade. Então a gente sente, então a gente precisa desenvolver. E as pessoas precisam desenvolver também, tá, pessoal? Porque você vê que o mundo ele está perdendo essa sensibilidade, pessoal, que é uma capacidade do nosso espírito, né? De a gente ter empatia, amor, sabe? Se colocar no lugar do outro, ter amor pelo outro, fazer o bem ao outro. Então, essa capacidade serve para isso também, tá? Não é só sentir as coisas, mas
a gente, por estar assim sensível, a gente tem uma conexão com o mundo espiritual, tá, pessoal? Mas essa capacidade vem do Espírito e da nossa centelha divina, de uma parte divina da nossa consciência, tá? Do nosso espírito. Para a gente colocar aqui em prática o amor, a alegria, a empatia, a compaixão, sabe? A misericórdia pela outra pessoa e muitas pessoas, pelo sistema que foi criado pela Matrix, está matando essa essência lá divina que a gente tem, tá, pessoal? É por isso que tem muita gente agora fazer igual o psicólogo, tá? A sociopatia, sabe? Pelo o ambiente ali social, as pessoas estão se tornando sociopata, pessoal. Não sentir mais. E a palavra sensibilidade vem do sentir. Tá? Estão perdendo, a humanidade estão perdendo essa sensibilidade. Por quê? Porque estão se afastando da espiritualidade. Tá? Até pessoas que estão em grupo religioso, pessoal, já não tem mais sensibilidade. O que é que está acontecendo, pessoal? Pessoas que era de uma igreja, de um grupo, era para estar mais sensível, né? Ter compaixão, amor pelas outras pessoas, não, não estão fazendo isso. Agora, será que uma pessoa que não está num grupo assim, desenvolvendo o amor dele, as coisas, sabe? Será que essa pessoa vai. Talvez até tenha mais até do que a pessoa que está no grupo religioso, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? E eu tenho visto isso e tenho percebido assim pessoas, nossa, eu quero, como é que se diz? Entender essas situações, tá, pessoal? Mas é isso. É porque a Matrix aqui criou uma sociabilidade, né? Que a gente vem para essa realidade, o qual está fazendo com que a gente se afaste mais da nossa espiritualidade, tá? Criou a religiosidade aí, a matrix religiosa, que não está trabalhando esse lado espiritual da humanidade, tá, pessoal? Eu sinto muito, então, por isso que eu venho aqui para trabalhar aqui a nossa espiritualidade, tá? Mas cadê seu grupo, irmão? Espiritualidade não precisa de ter grupo, tá, pessoal? É só fazer com que a pessoa tome consciência. Desperte a sua consciência, tá? É isso que é espiritualidade, tá, pessoal? Porque a religiosidade, quando fala de espiritualidade, a maioria que não tem conhecimento vai pensar que é o quê? É uma coisa religiosa. Agora não tem jeito, tá? Introduziram isso aí na mente e, e eu tô aqui explicando, né, essas coisas para as pessoas entenderem, tá, pessoal? Mas vamos para o nosso tópico. O que é a sensibilidade espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala, a sensibilidade espiritual refere-se, né, é um conceito que se refere à capacidade de perceber. Então, a capacidade de perceber e compreender aspecto espiritual da vida, que muitas vezes vai além do tangível. Então, vai além da, como é que se diz, tangível, aquilo que se pode mensurar. A ciência pode mensurar, é uma coisa,
A coisa intangível é aquilo que não se pode mensurar. Então, essa capacidade, essa sensibilidade é uma capacidade que está além, é espiritual, né? Da vida da pessoa, então é do ser da pessoa, que muitas vezes vai além do tangível. Então, vai além dessas coisas aqui que a gente vê e mensura, tá? Aí ele fala: a sensibilidade pode se manifestar em diversas formas, como intuição, sentimento profundo e uma conexão com o divino e com o universo. Com o universo. Então, é uma conexão que você está conectado com a sua espiritualidade. Aí vai surgir o quê? Intuição e sentimento profundo. Esse sentimento profundo é o quê? Amor, alegria, paz. Você vai sentir a empatia pelos outros, você vai sentir as energias. É esse sentimento que brota, tá, pessoal? Não tem como escapar disso. Aí ele fala, um indivíduo com alta sensibilidade. Então, todo mundo tem um pouco de sensibilidade, tá, pessoal? Todas as pessoas. Mas tem uns indivíduos aí, né, que se chama médio sensitivo, né? Ele tem mais uma alta sensibilidade espiritual, tende a ser mais receptivo às energias ao redor e que pode influenciar suas emoções e decisões. Então, essas pessoas que têm alta sensibilidade ela já veio com aquilo, já na capacidade do espírito, ela já veio com os canais abertos, né? Então, às vezes é desde criança, na adolescência, ela já é diferente, tá? Aí, às vezes, quando desperta a consciência, isso aflora mais, tá, pessoal? Isso parece que é o pico, vai lá por alto a sua sensibilidade, tá? Mas isso é ruim, pessoal. De uma certa forma, se você não trabalhar esse controle emocional, espiritual, essa sensibilidade de alguma forma se torna negativo para você, tá? Mas se você vai buscando, trabalhando na espiritualidade, vai buscando conhecimento, isso vai se tornar até um benefício para você, tá, pessoal? É preciso do controle, tá? Quando a pessoa não sabe que ela tem essas sensibilidade aflorada, né? Ela tá tendo uma vida de acordo com o que a Matrix colocou, de acordo com o que a boiada está indo, né? Não se cuidando, ela vai, como é que se diz? Isso vai ser negativo para ela. Eu sinto muito, tá, pessoal? Se você é uma pessoa assim e despertou a consciência, você tem que trabalhar espiritual. Não tem para onde correr, tá? Ah, para onde eu corro, irmão Sombra? Não tem. É isso aí que você tem que fazer. É o seu chamado, sabe? É tipo um chamado. É tipo uma obrigação mesmo que você tem que fazer aquilo. Porque se você não fazer aquilo, você se sente mal. Não tem jeito, tá? Aí ele fala, a palavra sensibilidade deriva do latim sensibilitatis. É alguma coisa assim, tá, pessoal? Porque tá em latim sensibilidade. Mas que significa o quê? Sentido. Então, é uma pessoa que tem os sentidos abertos, ele vai sentir, tá? Não tem como, pessoal, porque o caminho da espiritualidade é um caminho do sentir, pessoal. Aí eu fico olhando, né, por aí afora, eu fico olhando por aí afora, pessoas, pessoal, que estão na espiritualidade
e querem ficar só na mente, tá? A gente tem que ser racional também, tá, pessoal? Mas racional e sentimento e coração, tá? É o frontal e o cardíaco agindo junto, tá? Isso que é espiritualidade, tá, pessoal? Se você só fica no mental, você como é que se diz? Não tem a sensibilidade da espiritualidade, você vai estar se perdendo, tá, pessoal? A mesma coisa se você não raciocinar, não tem estudo e só ficar sentimento, também não é bom, tá? Porque vai ter que trabalhar esses dois juntos, tá, pessoal? Para que a espiritualidade funcione equilibrada na nossa vida, essas duas funções vai ter que trabalhar junto. Trabalha, uma não pode trabalhar sem a outra, tá? Porque você entra no desequilíbrio. Então, o caminho da espiritualidade é um caminho de sensibilidade espiritual, de sentir, pessoal. Não pode haver, tá? Esses que querem ficar só intelectual aí, só é mental, é só mental. Não, não é mental. Eu tenho visto, meu Deus, pessoal, e é por isso que o Deus desse século, né, a Matrix, está aproveitando, pessoal. E muita gente, né, em vários setores da humanidade, estão virando um sociopata. Porque existe aqueles psicopatas que eles já nasceram com essa probabilidade, né? Tanto física, mental e espiritual nele. E tem aqueles sociopatas que eles, pelo ambiente, influenciaram eles a se tornarem uma pessoa insensível. Então, uma pessoa insensível é uma pessoa que não tem sensibilidade. Tá, pessoal? A maioria da sociedade, dos seres humanos, estão assim, pessoal, tá? Insensível. E a depender do setor aqui da sociedade de trabalho, onde a pessoa está ali, convivendo ali, ela vai se tornar um sociopata mais, tá? Tem profissão aí, pessoal, que tá fazendo de você um sociopata. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso já foi pensado pela Matrix, tá? E a humanidade caiu no laço do passarinheiro, tá? Por isso que eu falei, a única saída para a humanidade, estou falando da humanidade em geral, tá? É a espiritualidade, tá, pessoal? É voltar a essa sensibilidade que é a conexão com o nosso Deus, com a nossa espiritualidade. Isso que vai salvar a humanidade, tá, pessoal? Enquanto ficar alimentando aí esse sistema, esse processo que está adoecendo as pessoas, que estão levando as pessoas a se tornarem um sociopata insensível, sem sensibilidade nenhuma, e é isso que a Matrix quer, que você se torne tipo um robô, não tenha sentimento, tá, pessoal? Deus já colocou as emoções, os sentimentos, as coisas, para que a gente viva com ele, para que a gente ajude o outro, tenha compaixão. Sabe, esse sentimento foi por Deus. E tem pessoas que estão matando esse sentimento dentro dela, tá, pessoal? Então, você vai se tornar um robô, pessoal. Porque o que se diferencia a gente do robô aí, do Elon Musk, né? Você já viu o robô dela? É a nossa sensibilidade, a nossa emoção, é essa conexão que a gente tem com a fonte. Se a gente perde isso, a gente fica aqui, ele quer tornar a gente um robô.
E por isso que muita gente está adoecendo, porque quando você fica longe da sua espiritualidade, você adoece. E o que é a doença do século? Depressão e ansiedade. Porque o ser humano não foi feito para viver sem sensibilidade, pessoal. O ser humano não é um robô, pessoal. O ser humano ele foi feito para ter essas coisas, para cultivar essas coisas, desenvolver essa capacidade dele. Por isso que eu coloquei a pergunta. E por que temos que desenvolver essa capacidade? Porque faz parte intrínseca do ser humano essa capacidade e a gente tem que desenvolver. Quando você não desenvolve e ainda mata essa sensibilidade dentro da sua consciência, você vira um insensível, vira um sociopata. É o que tem muitos agora aí, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? E é em todos os setores agora, existe aí esses tipos de pessoas que perderam totalmente a sensibilidade porque não querem saber de espiritualidade, porque pensou que essa desenvolver a espiritualidade é um negócio de religião. A Matrix já fez isso para criar um sentimento de aversividade em relação a esse desenvolvimento, tá? Foi planejado, tá, pessoal? E a humanidade caiu aí nesse laço aí, tá? Aí, o que é que ele fala mais? A sensibilidade é uma capacidade de perceber e compreender as energias e vibrações sutis do mundo espiritual. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade, né? Que é do ser dela espiritual. Ela compreende as energias e vibrações sutil do mundo espiritual. Então, ela sente as energias do mundo espiritual. É uma habilidade, então, é uma habilidade que está na consciência do ser humano, que vai além dos 5 sentidos físicos. Então, não tem nada a ver aqui com os nossos 5 sentidos que a ciência, né, diz que a gente tem esses 5 sentidos. Vai além, permitindo que a pessoa sinta, interprete as energias espiritual ao seu redor. Então, é uma pessoa que abriu, é por isso que a pessoa comum que está bloqueado essa capacidade nela, ela só percebe os 5 sentidos. Ela só trabalha os 5 sentidos dela. E é isso que a Matrix queria. Deixa ele só com esses 5 sentidos aí, sem ele ter a capacidade espiritual, para ele não se conectar à espiritualidade, para ele não se conectar com Deus. É o corte que aconteceu lá com Adão, e aí eles querem manter a gente nessa frequência, né, para a gente não ter as outras habilidades. Por isso que Adão, quando teve a separação, a morte espiritual de Deus, ele perdeu muitas habilidades, tá? Ele tinha habilidades espirituais também. Adão mais Eva. Mas eles perderam, então eles ficaram só com esses 5 sentidos, só 5 só, para a gente sobreviver aqui, tá? Mas tem pessoas que já vêm, né, pela espiritualidade com essas, como é que se diz? Sentido mais aguçado. Então, além dos 5 sentidos aguçados, ele tem um sentido de energias espirituais, tá, pessoal? Ele percebe. Aí ele fala, entre as principais características da sensibilidade, destaca a empatia, a intuição aguçada e a busca por significado. Então, pessoal, olha aí. A característica da sensibilidade espiritual é o quê? Empatia. É o que as pessoas... eu vi o psicólogo, né? Ele fez aí o estudo, a pesquisa,
e diz que o nível de empatia das pessoas estão baixíssima. Você acha que isso aconteceu por acaso? É assim, aconteceu porque as pessoas... Por que essas pessoas estão perdendo a empatia? A intuição dela aguçada e ela não busca um significado para a vida dela. O que é que está acontecendo? Entende, pessoal? Porque a humanidade entrou nesse formato aí, né? E tem muitos até religiosos que quer encaixar nesse sistema a maneira deles pensar e encaixar nesse sistema. Não vai dar certo, pessoal. Esse sistema aí é falido. Sabe sistema falido? É igual você tá numa empresa que faliu, você está querendo colocar uma coisa que não encaixa. Não vai encaixar. Você não vai prosperar aí. Tá, pessoal? Não existe, tá? Por isso que o sistema é corrupto. Então, aqueles que roubam, fazem o mal, falcatrua, eles estão tendo êxito, tá? Porque o sistema é errado, é contra, é falido. Não é uma pessoa que faz o certo, o bom que vai. Não. Nesse sistema não tem como se encaixar, tá? E tem alguns religiosos querendo encaixar o pensamento deles aí. Não vai, pessoal, tá? Então, esse sentimento de empatia, essa característica e de intuição aguçada, as pessoas estão perdendo, tá, pessoal? Todo ser humano era para ter isso, tá? Desenvolver isso, tá? Mas olha, pessoal, eu encontro até pessoas de grupo religioso que era para estar trabalhando isso. Não está trabalhando, não tem empatia, não tem intuição aguçada, por quê? Não está despertando a consciência, tá? Porque quando ela desperta a consciência, vai despertar todas essas sensibilidades na pessoa, tá, pessoal? Mas quando a pessoa não, como é que se diz, o despertar, ela não entrou no despertar, né, pessoal? Fica difícil, porque tá bloqueado. Porque a gente já entrou aqui na humanidade assim, tá? E algumas pessoas que vêm com essa sensibilidade, tá, pessoal? Aí ele fala, pessoas sensíveis espiritualmente costumam se sentir profundamente conectada ao outro e o ambiente. Então, é uma pessoa que sente as energias do outro e a energia do ambiente. Então, uma pessoa sensível, ela sente isso. Então, ela vai ter compaixão, ela vai ter empatia, ela sente a dor do outro. E era para a gente, toda a humanidade está sentindo isso, pessoal. Mas o que é que a Matrix fez? Fez com que a gente matasse isso aí, tá? Vamos matar isso aí. E aí tem muitos agora sociopatas que estão aí na humanidade. Por isso que a humanidade está assim, tá, pessoal? E pior que esse sociopata, eles estão até presidente de país, pessoas grandes que estão em cargos elevadíssimos. Por quê? A Matrix, ele aproveita que o camarada perdeu a sensibilidade, é um sociopata, não vai ter sentimento bom para ninguém, ele coloca lá para a maldade ser espalhada, tá? É tudo planejado, tá, pessoal? Aí ele fala, o que a torna mais consciente das emoções alheias? Então, aí ela sente as emoções das outras pessoas, tá? Essa empatia pode levar a um desejo de ajudar o outro e a buscar constante por um propósito maior na vida. Então, essa sensibilidade que a espiritualidade está falando, essa pessoa já vem, ou então uma pessoa que desperta a consciência, para ela ajudar as outras pessoas.
Então, essa sensibilidade espiritual é uma energia, é um sentimento, é uma força, uma capacidade do nosso para que a gente tenha uma sensibilidade para ajudar o outro, pessoal. É uma energia que move, é uma coisa que move você. Você não entende quando vê você está fazendo, tá? Não é mal, tá? Não é mal essa, mas pode se tornar um mal quando você não trabalha isso, tá? Você deixa outros sentimentos maus entrar na sua consciência. Aí ele fala: desenvolver a sensibilidade envolve prática que promove autoconhecimento e conexão com o divino. Meditação, oração, leitura das escrituras, momento de reflexão, são ferramentas eficazes para cultivar essa sensibilidade. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? Estamos meditando, estamos orando, né? Estamos meditando nas escrituras, estamos tendo momentos de reflexão, pensar, né? Não é isso que a gente está fazendo, pessoal? Então, isso a gente está cultivando, estamos desenvolvendo a capacidade, essa capacidade da sensibilidade, tá? Mas a gente tem que fazer isso, pessoal, porque senão a gente vai se tornar aqui uma pessoa insensível, um sociopata, tá? Já tem muitos aqui já. A humanidade já está cheia de sociopata, pessoal, tá? Já existe o psicopata que é desde nascença, que está fazendo bagaceira aí, ainda mais agora o sociopata também, que através do sistema matou a sensibilidade da pessoa, a espiritualidade da pessoa, tá? E a pessoa aí morre espiritualmente, se torna um sociopata e está fazendo mal aqui nessa realidade, tá? Se tornou um demônio, né? O demônio, pessoal, é um sociopata, é um psicopata. Ele não tem sentimento bons. O sentimento é só ruim de fazer o mal. E até tem gozo em ver a maldade com a outra pessoa. Entende, pessoal? Se a gente não desenvolver isso, a gente pode se tornar um isso aí. Você decide, tá? A decisão é sua. Aí ele fala, além disso, estar em contato com a natureza e participar de atividade que promova a espiritualidade, então, é espiritualidade. Com retiro, grupo, discussão para ajudar e aprofundar essa conexão. É importante, né? Aí ele fala, a sensibilidade espiritual desempenha um papel crucial no bem-estar emocional e psicológico. Por quê? Porque ele, quando trabalha essa sensibilidade, ele emocionalmente está equilibrando as energias e mentalmente ele vai estar bem. Então, mentalmente ele estando bem e trabalhando as emoções, então, isso vai trazer um bem-estar. Agora, se você está desequilibrado emocionalmente, né, energeticamente, mentalmente, a sua mente está perturbada e você tem essa sensibilidade, vai ser um tormento na sua vida. Em vez de ser um bem para você, de até ajudar o outro, vai ser um tormento. É por isso que aqueles que são médios, sensitivos, ele tem que trabalhar o autoconhecimento, a espiritualidade. Não pode fugir. É a sua missão, tá? É a missão do chamado da sua vida. Se você já veio com essa sensibilidade aberta, aguçada, é sua missão trabalhar a espiritualidade. Não tem para onde correr. Ah, irmão, posso escolher? Você tem. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher, mas você, se escolher viver de outra forma, tá? Sem trabalhar a espiritualidade, você vai sofrer as consequências, tá? É isso, pessoal. É isso, por isso que a humanidade está sofrendo
a consequência de não trabalhar a espiritualidade dela. Por isso que a humanidade está aí. E a Matrix, o príncipe deste mundo, né? Espiritualmente armou o laço e a humanidade caiu aí, tá? Caiu como um patinho na lagoa, tá? Mas a espiritualidade, Deus, tá ajudando a despertar a consciência, tá? Usando várias pessoas para falar de espiritualidade, para despertar, falando do despertar da consciência das pessoas. Aí ele fala, ela permite a pessoa se conectar mais, sinta mais conectada a si mesmo e ao outro, promovendo um relacionamento saudável e significativo. Além disso, a sensibilidade pode ajudar na tomada de decisão, pois o indivíduo tende a confiar mais em sua intuição e sentimento. Então, vai ajudar porque a espiritualidade ali vai estar intuindo você, vai estar ajudando você a tomar decisão aqui nessa vida, tá? E você sem intuição nenhuma, sem sensibilidade, você não toma a decisão correta, tá, pessoal? É o nosso guia, né? É a intuição, o nosso guia que vai dirigir a gente o que é que a gente tem que fazer, tá? Aí ele fala, embora a sensibilidade espiritual traga muito benefício, também pode apresentar um desafio individual. Sensível pode se sentir sobrecarregado com as emoções intensas ou por ambiente negativo. Então, pessoal, é o que eu falei, né? A sensibilidade pode trazer muitos benefícios para a pessoa, mas há um desafio aí da pessoas que estão despertas, têm essa sensibilidade, ele sente as energias do ambiente e das pessoas, né? Aquilo deve atrapalhar se ele não cuida bem da espiritualidade, aquilo atrapalha no dia a dia ele, tá? Quando eu vou na Lapa ou em qualquer lugar movimentado, eu fico me sentindo um pouco, não é muito bom. Mas eu tenho aprendido a lidar com esses ambientes também, porque não tem como, pessoal. A gente está aqui num ambiente onde tem pessoas pensando muita coisa, então, num ambiente onde tem muita gente, então tem todo tipo de pessoas ali, tá, pessoal? Com todo tipo de pensamento. O ambiente daquele lugar, existe ali uma energia daquele ambiente, como eu já falei, presídio, hospital, o que mais? Cemitério, vários ambientes são pesadíssimos, tá? Para gente que tem essa sensibilidade. Mas temos que trabalhar isso para manter, a gente ter o equilíbrio das nossas emoções. Porque se você não trabalha, você mistura a emoção do ambiente com a emoção dos outros, com a sua aí, você entra em um loop emocional muito grande, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que se cuidar. Aí ele fala, é fundamental aprender a gerenciar essa sensibilidade. Então, você vai ser o gerente. Quem é o gerente? É a sua consciência. Você vai gerenciar essa sensibilidade, estabelecendo limites saudáveis e praticando técnica de proteção energética para evitar absorção das energias. Então, você vai ter que praticar essas práticas energéticas, que é o trabalho da espiritualidade, né? Trabalhar as energias, para evitar essa absorção da energia. Porque senão, pessoal, a gente que tem essas, a gente se sente mal, tá? A gente se sente mal e como é que se diz? Atrapalha o nosso dia a dia aqui, tá, pessoal?
Porque a emoção do ambiente pesado e a emoção das pessoas, né? Porque cada pessoa aí estão pensando em bobagem, pessoal, tá? Talvez você acesse aí essas energias e pode bagunçar a sua, tá? Então, tem que cuidar, tá, pessoal? Aí ele fala, a sensibilidade está intimamente ligada à espiritualidade. Então, está ligada à espiritualidade da gente, pessoal. Por isso que quando você desperta e trabalha a espiritualidade, a sensibilidade aumenta. Não tem. Ai, irmão, então não vou trabalhar minha espiritualidade. Então, você quer virar. Você quer virar um demônio, pessoal? Nessa realidade, você quer virar um demônio, um sociopata? Tá? Desde quando, como nasce, tem pessoas que vêm com a sensibilidade aflorada, né? Tem pessoas que vêm como psicopata, que ele vem sem sensibilidade nenhuma, ele não tem sentimento nenhum, tá, pessoal? Então, ao mesmo tempo que vem pessoas para esse mundo com a sensibilidade, vem pessoas que assim, que é conhecido como psicopata. E aqui existe ainda os sociopatas que através do sistema criaram a consciência, fizeram ele tinha uma sensibilidade pouca e aquela sensibilidade eles mataram aquela sensibilidade. Então se tornaram sociopatas. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Aí ele fala, pessoas que não desenvolvem essa sensibilidade podem encontrar pode encontrar um senso de propósito e significado em sua vida. Em sua vida. Então, pessoas que desenvolvem essa sensibilidade, ela encontra o propósito da vida dela. O que pode ser terapêutico, né? No entanto, é importante que as pessoas busquem apoio terapêutico energético. Então, para trabalhar e se sentirem que a sua sensibilidade está causando ansiedade, estresse excessivo. Então, quando é que você vai procurar um terapeuta energético, uma pessoa, né, da espiritualidade para ir ajudando a você? É quando você, né, você está vendo que essa sensibilidade sua está causando até ansiedade, estresse em você, tá? Aí você tem que procurar uma ajuda, tá? Porque você não está trabalhando, né? Mas se você vem trabalhando o conhecimento, a sua espiritualidade, você vem ali naquele, todo dia trabalhando aquilo, não tem problema nenhum, você vai equilibrar as suas energias, você vai ter a sensibilidade sem problema nenhum, pessoal, tá? Vamos ser um pouco diferente dos demais pessoas, vamos ser, mas a gente vai estar em equilíbrio, tá? A gente vai ficar mais reservado, sozinho, mas a gente tá bem, tá? Eu fico mais sozinho, mais no meu canto e tal, mas eu não tô depressiva, eu não tô chorando, eu tô alegre, eu tô só no meu cantinho, por causa que eu trabalho as minhas energias, eu vivo no meu cantinho. É isso, a gente vai ser assim, tá, pessoal? Aí ele fala, existe prática espirituais que pode ajudar a aumentar a sensibilidade. A meditação, por exemplo, permite que o indivíduo se torne mais consciente do seu pensamento e sentimento. Então, por isso que a gente que é espiritualista, trabalha a espiritualidade, a gente não pode deixar de meditar. Por quê, pessoal? A meditação, ela controla o quê? A nossa mente. Porque a mente perturbada, pensando em muita coisa, vai trazer um desequilíbrio para nossas emoções. Por isso que
os conteúdos que você assiste, filme, como é que se diz? Música, várias coisas que você ouve, tem que ser uma coisa que vai edificar você consciencialmente, não trazer malefício para você, tá, pessoal? Então, a meditação é uma delas. Aí ele fala a prática da yoga, né, que é os movimentos corporais, também pode ser benéfica, pois promove a conexão entre corpo e espírito, ajudando a liberar bloqueios emocionais e energéticos. Então, porque você está trabalhando tanto o corpo como a sua consciência na yoga ali, tá? A yoga é boa, meditação também. Então, você está trabalhando isso e vai desbloqueando, ajudando a liberar bloqueios emocionais e energéticos. Então, bloqueio de se você tem mágoa, raiva, ressentimento, coisas assim, tá, pessoal? Então, quando você vai fazer, isso vai ajudar você a liberar isso do seu corpo, tá? A energia, ela tem que ir fluindo, tá, pessoal? Principalmente você que é sensitivo, porque senão vai trazer problema, você vai estar sofrendo, a sua consciência vai estar sofrendo. Não tem para onde correr, pessoal. A gente que é espiritualista, trabalha a mediunidade, a espiritualidade, não tem para onde correr. A gente tem que trabalhar, não tem como. Quem da gente vive num ambiente com consciências tanto encarnada aqui, o espírito que tem que está usando o corpo e espírito que também não tem corpo. Tá aqui também consciência maligna que estão abusando a gente, pessoal. Tá? Por isso que a gente tem que não tem para onde correr, pessoal, tá? E não vai atrapalhar a nossa conexão, tá? Aí ele fala, a intuição é fundamental da sensibilidade espiritual. Entende? Então, essa intuição é fundamental. Por quê? Vamos ler. Ele refere à capacidade de compreender algo sem a necessidade de raciocínio lógico. Então, essa intuição, ela não depende do nosso raciocínio lógico. É uma coisa do nosso ser, que é o nosso guia e vai intuir a gente pelo caminho que a gente tem que traçar. Essa é a intuição, tá? Muitas vezes a intuição pode guiar a pessoa em momentos de incerteza. Então, naqueles momentos que a gente está com a incerteza, qual o caminho, o que é que eu devo fazer? Ai, então, a intuição vai ajudar nesses momentos, ajudar a tomar decisões que está alinhada com seu verdadeiro eu e com suas crenças. Então, você vai tomar uma decisão alinhada com isso, não alinhada com o seu desejo do ego, tá? A intuição. Então, por isso que a gente tem que desenvolver essa capacidade, pessoal. Se a gente não tem essa capacidade, a gente toma decisões aí com desejo do ego, se dá mal e ainda quer acusar Deus, tá? Tem muita gente assim, pessoal. Tomaram decisão, quebraram a cara e ainda queria culpar Deus, porque ela tá em um grupo religioso, ela acha que porque ela tá num grupo religioso, ela acha que Deus tem que fazer. Então, não, você tem que ter essa sensibilidade, essa intuição para ouvir. E talvez o que você ouvir não vai ser bom para você, tá? Será que você tá, como é que se diz? Tá preparado para ouvir isso, tá? Da espiritualidade? Aí ele fala, a sensibilidade espiritual tem o potencial de transformar a vida
permitindo que o indivíduo se conecte mais profundamente com sua essência, né? A essência espiritual e com o mundo ao seu redor. Então, uma pessoa que tem essa sensibilidade, ela é conectada com a essência dela e ela sente as energias do mundo ao redor dela, né? Essa transformação pode levar a maior paz interior. Então, se você é uma pessoa que trabalha essa sensibilidade, pode você ter paz interior em relacionamento mais autêntico, uma vida mais plena e significativa, então, feliz. Ela pode trazer isso, tá? Essa sensibilidade pode trazer esse benefício, mas se você está descompensado, não trabalha espiritual, você é uma pessoa que tem uma mediunidade, uma sensibilidade, e não pratica isso, você pode ter perturbação na sua vida, tá? Em vez de ser um benefício, está se tornando um malefício para você, tá, pessoal? Aí ele disse, ao abraçar essa sensibilidade, as pessoas podem descobrir novas dimensões de felicidade e realização. Então, pessoal, você pode abraçar, quando você trabalha, você pode abraçar novas dimensões de felicidade e realizações na sua vida. Por isso que eu tive que vir falar aqui, pessoal, como é que se diz? Sobre esse tema, tá? Porque muitos aqui do meu canal despertaram, tá? E ele precisa entender, alguns já eram médios, não sabia, era sensitivo e não sabia, estão no meu canal, então tem que ensinar isso para ele ter a responsabilidade, pessoal, de que ele tem que trabalhar a espiritualidade. Eu sei que a gente tem obrigações dessa realidade aqui, tá? Mas a gente não pode deixar essa coisa tomar totalmente o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso trabalho de estudar a espiritualidade, de orar, de meditar, não pode tomar. A gente não. Esse é o espaço que eu tenho que fazer. Por isso que eu tirei o tempo para. Esse é meu espaço da gente estudar a espiritualidade aqui. Depois que eu acabo aqui, eu vou fazer outras coisas. Aí eu vou fazer outras coisas, tá? Mas quando eu estudo aqui, eu meditei aqui de manhã, eu até vi no relógio, né? 11h11. Nossa, pessoal, eu não sei o que é. A gente que é espiritualista vê esses números iguais, entende? Então, aí por exemplo, eu deixar, pessoal, de orar, de meditar, de orar e de meditar aqui, pessoal. A geladeira tem que tirar logo o leite condensado, não deixa descongelando com o leite condensado dentro. A gente orar, se eu deixar de orar e meditar e de vir gravar o vídeo, hoje eu não vou gravar vídeo não, eu vou ficar aí à toa aí, vou ficar. Se eu fazer isso, pessoal, o que é que vai acontecer? Entende? O que é que vai acontecer com a gente? Entende? A gente tem que entender isso, tá, pessoal? A nossa responsabilidade para que a gente não entenda. É que tá uma zoada aqui, tá, pessoal? Tem que ver isso aí, tá? Então, tem que explicar isso aqui a você, mas você vê, né? Eu quero explicar isso aqui a você. Então, pessoal, uma pessoa que está aqui no meu canal, eu estava falando, né? Tem que ter trabalho da espiritualidade, ela tem que ter a consciência, tomar consciência, porque, pessoal, eu não vou obrigar você, não. Eu não sei o que está passando na sua vida aí, não, tá? É você que tem que tomar consciência, né? E colocar isso em prática na sua vida.
Se você chegar, não vou estudar, eu não vou meditar, não vou orar, passa semana, passa dia sem fazer isso, tá? Né? Principalmente você que é um sensitivo, é uma pessoa, você passa um dia, tá? É você que vai sofrer, pessoal, a sua consciência, porque você vai sentir as energias densas, você não vai se sentir bem, entende? Você. Ninguém. Bate em alguma coisa do liquidificador. Claro, eu vou ficar. Então pronto. Por que não bater o suco? Você tem que aprender isso, tá, pessoal? Vocês têm que aprender, não tem para onde correr, tá? Essa sensibilidade, ainda mais pessoas que já veio com essa sensibilidade aguçada, né? Tá? Eu agora, pessoal, vou parar aqui porque já começou aí o falatório, né? Já começou o falatório aí. Eu queria falar mais alguma coisa aqui, mas eu tô vendo que o falatório tá alto aqui. Então vou deixar acalmar para depois eu vir continuar aqui, tá? Mas vamos ver aqui essa parte aqui. Ele fala: a sensibilidade espiritual é manifestada por pessoas que têm um sentido mais apurado e por isso vê, escuta e sente de maneira diferente dos outros indivíduos. Então, pessoal, uma pessoa que tem a sensibilidade, ela manifesta por uma pessoa que tem sentido mais apurado. Então, os sentidos dela são mais apurados, tá? Todas as pessoas têm, tá, pessoal? Mas essa é mais apurado, tá? E ainda vê, escuta e sente coisa, tá? Estes espíritos são capazes de vislumbrar parte do mundo espiritual. Então, tá em conexão com o mundo espiritual, tá? Este processo pode ser bastante confuso, até mesmo assustador no início. No entanto, se bem desenvolvido, pode proporcionar grande bênção na vida de quem tem sensibilidade e da pessoa que vive ao seu redor. Então, pessoal, vamos parar aqui porque, né, zoada já começou aí, deixar as pessoas se acalmarem mais, ficarem mais sossegadas no seu canto, tá? E aí a gente vai continuar na segunda parte, tá? Segunda parte desse vídeo, eu vou continuar falando sobre essa sensibilidade espiritual, pessoal. Porque a gente que está aqui estudando, é médio, a gente precisa tomar consciência, tá? Não é que eu vou dizer, você tem que fazer isso. Não, aqui não é religião. Aqui é eu passando as informações. Se você tomar consciência de fazer isso, você faz. Se você não quiser, eu não posso fazer nada por você, tá, irmão? A espiritualidade também não vai fazer nada por você, tá? Aqui você tem que ter, como é que se diz? Consciência da responsabilidade espiritual que a gente tem, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui. Daqui a pouco eu volto. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Até a segunda parte.